Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui com a primeira aula, conforme combinado, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os 12 tipos de arquétipo e vou começar falando sobre o primeiro arquétipo. Então, por que, né, que a gente fala de arquétipos, né? Quando a gente está começando um trabalho, um projeto, uma estratégia, né, para algum curso, algum produto, alguma marca, a gente tem que definir exatamente o que é um arquétipo, né? Como esse arquétipo vai se comunicar, né, com a pessoa, com o público, com o avatar. Lembrando que o avatar é a pessoa com quem você vai se comunicar e o arquétipo é você ou sua marca, né? Quando a gente fala de arquétipo, né, são 12 tipos de arquétipo. Vou falar aqui rapidamente os 12 tipos de arquétipos, depois eu vou detalhar cada um deles. Mas por que que isso é necessário? Então você imagina, por exemplo, que uma pessoa, ela tem um ar autoritário, ela tem um ar enérgico, e ela começa a falar com as pessoas, depois ela começa a falar em outro vídeo de uma forma mais tranquila, de uma forma passiva, e aí confunde, né, a cabeça das pessoas. Todo mundo já veio programado com esses 12 tipos de arquétipos. Então, você imagina, por exemplo, quando você vê um leão, né, na selva, você vê ali o leão que ele domina a selva. Você vê uma galinha, você vê, por exemplo, que uma galinha é um animal, né, indefeso, cuida dos ovos ali, dos pintinhos. Então, todas as pessoas, né, têm um consciente, um consciente coletivo e um inconsciente, né? Então, é nisso que a gente vai trabalhar nos arquétipos. Bom, para falar do arquétipo, né? Então, como eu falei aqui dos arquétipos, nós temos 12 tipos de arquétipos: sábio, explorador, inocente, cara comum, bobo da corte, amante, governante, criador, cuidador, herói, mago e rebelde. Então, ele é um conjunto de padrões responsáveis, né, como eu falei, por criar esse tipo de personalidade, valores, visão do mundo e crença, né, das pessoas. Quando a gente fala de marketing digital, fazer um curso, fazer um produto ou criar uma marca, a gente tem que se conectar com as pessoas. Se a gente não consegue se conectar com as pessoas, a gente não vai ter consciência disso, né? A gente não vai ter credibilidade com essas pessoas. Então, a partir desses 12 tipos, nós, né, tem aqui a categorização desses 12 arquétipos, e as pessoas têm, né, como eu falei, uma visão do mundo. E as empresas, né, pessoas, né, personalidades, experts e produtos precisam desenvolver algumas características de cada um, né, desses arquétipos. Então, por exemplo, se você definir um arquétipo, ele tem que ser o arquétipo dominante, e ele pode, lógico, ter outros, mas um vai sempre dominar essa comunicação com as pessoas. E isso, ele faz parte da estratégia de marketing. Então, se nós não tivermos muito bem definidos isso no começo, né, de um produto, de uma persona, de um expert, de uma marca, a gente vai acabar dando voltas até conseguir definir isso para conseguir ter uma conexão com as pessoas. E por quê? Né? Por que, que a gente usa isso? Né? Lógico, eu tenho falado, mas quem desenvolveu essa teoria foi o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, que também fundou a psicologia analítica. Então, quando eu falei lá daquela questão do inconsciente coletivo, então é uma espécie, né, de chip que a gente já tem no cérebro aqui, que são materiais herdados, né, passados de geração em geração, contendo esses traços comuns, né, com as pessoas. Então, eles são fundamentais para a experiência que a pessoa vai ter ali na comunicação da venda de uma marca ou produto. E quais são os tipos, né, os impactos desses arquétipos na marca? Então, como eu falei aqui no início, né, imagina uma pessoa de personalidade forte e outra que ela não se posiciona, ela fica ali em cima do muro sem se posicionar. Qual dessas duas personalidades, né, desses arquétipos, tem maior chance de ser lembrado? Quando a gente fala, por exemplo, de marcas fortes, até mesmo de políticos, de personalidades, atores, atrizes, né? Sempre, por exemplo, atores têm ali algumas características. Sempre você vê que ele, lógico, ele pode mudar, mas sempre ele faz praticamente os mesmos papéis. Então, a pessoa que ela se posiciona, ela tem essa característica, ela tem uma conexão maior com as pessoas. E é isso que a gente tem que trabalhar muito bem no que a gente chama de personal branding, né? Que é a marca da pessoa, como ela vai se posicionar no mercado.
E por que isso, né? As pessoas estão cansadas desses discursos rasos. Então, a pessoa faz um curso, faz um discurso, faz um treinamento, faz uma palestra e, no fundo, né, quando a pessoa não tem muito bem isso na cabeça e muito bem posicionada, parece que é fake, né? Então, existe um esforço para que a gente consiga fazer de forma estratégica a concepção desse arquétipo desde o início do projeto, para não parecer hipocrisia e não parecer que ele está sendo falso. Então, como eu falei aqui, nós temos 12 tipos de arquétipos. Que eu vou começar aqui falando sobre o inocente, mas nós temos o sábio, herói, fora da lei, o explorador, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo, o cuidador, o criador e o governante. Vamos lá? Então vamos falar sobre o inocente, né? A gente vê ali o Tom Hanks, né? Ele é uma característica desse arquétipo do inocente. Então a promessa do inocente, né, quando ele se posiciona é que a vida não precisa ser dura, ele é livre, né, você é livre para ser você mesma. E esse arquétipo do inocente, ele é extraordinariamente atrativo, porque as pessoas hoje, na época que tem, por exemplo, de quarentena, de correria, de estresse e tudo mais, ele promete, né, que você vai sair ali daquele ritmo que está, relaxar e aproveitar a vida, né? Isso que passa para as pessoas, o que conecta com as pessoas. Então aqui, o principal desejo, né, desse arquétipo do inocente é viver o paraíso. A meta é ser feliz. O maior medo é fazer algo errado e sofrer uma punição. E a estratégia é fazer tudo bem feito. E tem alguns dons aqui, né, que passa para as pessoas, que é fé e otimismo. Então ele sempre tem ali a fé de que tudo vai dar certo e o otimismo que tudo vai dar certo. Que é bom, né? Até mesmo uma propaganda mais antiga, que é aquela propaganda da Parmalat, tem o arquétipo ali do inocente. Então ele é uma boa identidade para perfil e marca, né? Eles oferecem uma resposta simples a um problema fácil de identificar. Eles estão sempre associados, né? Pessoa, marca, produto. Sempre associados à bondade, à moralidade, simplicidade, nostalgia e à infância. Então, quando nós começamos a falar do inocente, a gente sempre vai lembrar daquele amigo que era bonzinho, sempre a infância, sempre coisas que a gente passou que foram boas, né? Isso é que o inocente, né? O arquétipo do inocente transmite e conecta com as pessoas. Eles têm funções que podem ser associadas a produtos ou pessoas que estão relacionadas com limpeza, saúde ou virtudes. E são sempre marcados por valores corretos, são as pessoas politicamente corretas. E uma questão que é muito evidente, né, do inocente, que eles não querem se associar ou com pessoas, produtos e marcas que estão manchadas no mercado, que tiveram uma mácula aí no mercado. Então esse foi o primeiro arquétipo, a primeira aula. A gente vai seguir aqui com mais 11 aulas, falando depois um pouco mais de cada arquétipo. Hoje a aula demorou um pouquinho mais, que eu precisava introduzir aqui o conceito do arquétipo, mas vou falar aí as próximas 12 aulas um pouco mais rápido, falando de cada uma característica e como você pode identificar e produzir um produto, uma marca ou um expert com base desses 12 arquétipos. Tá legal, pessoal? Obrigado.